Aquele abraço, uma satisfação mais uma vez muito legal estar com você aqui. Lembrando sempre que é importante que você se inscreva no canal, acione o sininho e dê o like, que é para a gente poder divulgar cada vez mais, o YouTube fortalecer cada vez mais nosso Tomazão TV. Marcos Braz. Como eu queria conversar com ele, bater esse papo. Demorou, né? Não, foi dentro do... Não, na hora certa. Na hora certa. Na hora certa. Estou há 90 dias aqui. Não, são 4 meses já. Pô. Não. Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses. 120. Vamos embora. Mas tá bom. Tudo bem? Marcão, primeiro vamos direto ao assunto aí. Lembrando que com 50 mil tem o sorteio. Agradecendo mais uma vez aí a produção da Remo TV, que nos coloca aqui toda a estrutura para a gente bater esse papo legal com o Marco. Marcão, por que o Remo, cara? Me explica. Essa é a pergunta, porque essa é a pergunta que eu mais ouvi aqui. Primeiro é pela relação que eu tenho com as pessoas que estão hoje aqui à frente do Remo, tanto com as pessoas que estão dentro da diretoria, né, com o presidente Antônio, a qual eu tenho uma excelente relação, com as pessoas que sempre ajudaram, que estão contribuindo. Eu tenho uma relação com o Pará, com Belém, que as pessoas não sabem, mas eu trabalhei aqui há muito tempo atrás, mas não nessa área do futebol. Eu tive contato aqui com o estado, com a cidade. É um lugar que eu tenho amigos pessoais. Até vou um abraço aí para o doutor Alexandre Paiva, advogado, criminalista, que é meu irmão, é um irmão da vida. Enfim, então eu já tinha uma relação com o local. Essa torcida fantástica, que eu não preciso ficar aqui falando, em qualquer jogo do Remo, você vê aí 30, 40, 50, 15, 20 mil pessoas. É uma torcida apaixonada, uma torcida que eu acho que merece ainda muito mais dos resultados esportivos que poderiam ter, mas uma torcida sempre presente, que cobra muito. Enfim, então acho que foi uma sequência de fatores que me colocaram aqui à frente desse projeto do Remo. Também acho que uma situação de vida, eu acabei meus compromissos no Rio de Janeiro, eu queria sair do Rio, São Paulo. Trocar de áreas, né? Eu queria sair dos grandes centros, eu queria desafios novos. Eu fico puto quando eu falo isso, mas não vou falar. Eu tenho muita coisa para ganhar no futebol, fazer com novos projetos. Mas eu ganhei tudo no futebol. Fui campeão brasileiro, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão estadual, fui campeão da Libertadores, fui campeão da Recopa, fui campeão da Supercopa. E eu queria projetos diferentes, projetos Faltou novos. o Mundial, né? Faltou o Mundial. Bateu na trave, né? Disputamos 2 vezes o Mundial. Uma a gente perdemos na prorrogação e o outro a gente saiu um pouco antes. A gente podia ter avançado mais um pouquinho, mas a gente avançou um pouco antes. Mas de qualquer maneira eu tive bons resultados esportivos. Eu queria um outro tipo de projeto. Um projeto que me fizesse ainda crescer mais ainda como pessoa, como em situações mais adversas, quando eu falo em relação à estrutura. Só que eu queria um local que tivesse este caminho, mas com uma torcida apaixonada. E por isso que eu vim para o Remo. Bom, quando fala em projeto, você fala em longo prazo. O hoje, você vive o hoje pensando no amanhã. O amanhã depende muito do hoje, né? Porque o acesso à Série A é o grande objetivo. Continua vivo, mais do que nunca. O Remo conseguiu se recuperar, venceu o jogo passado, venceu bem, convencendo, dentro de casa, que era uma coisa... Aliás, jogar dentro de casa e vencer era sempre o grande trunfo do Remo, e não vinha acontecendo isso. Agora tem esse jogo do Operário. Passa por isso, né? Eu discordo um pouquinho de você. Eu discordo um pouquinho de você no seguinte sentido, se você me permitir explicar. O Remo hoje tem 2 grandes objetivos. Um
talvez não passe pelo outro um pouco mais na frente, mas não nesse momento. Nosso principal objetivo esportivo é subir para a Série A. E nosso principal objetivo administrativo é estruturar o Remo. A torcida do Remo tem que ter a maturidade para entender isso. E passa por uma informação que eu sei e que você pode me confirmar, que é a certidão negativa do Ministério dos Esportes, a CND, as certidões. Que a partir do momento que o Remo recebe essa certidão, ele pode desabrochar de uma forma vertiginosa. Sim, né? Então, voltando a esse assunto, que eu acho que esse assunto é muito importante para fazer a comunicação para essa torcida do Remo apaixonada. Nós temos 2 grandes objetivos. E eu não falo isso para amenizar, se não subir, tá... Não é isso. Nós temos 2 grandes objetivos, claro, impostos pela diretoria, opostos pela diretoria. É o sonho da Série A, neste campeonato ainda, que nós iremos lutar até o final, e, paralelamente a isso, a estruturação do Clube do Remo, que passa por parte física, por parte financeira, por parte administrativa, e isto está em curso. A torcida do Remo pode acreditar nisso. Eu sei que o que vale é a bola na rede. É o resultado. Eu sei que o que vale é o resultado. Eu também tenho o desejo e o sonho desses resultados esportivos acontecerem o mais rápido possível. Eu não mudo esse discurso. O que eu quero que entendam é que a gente tem que ter, nós temos 2 objetivos bem claros e delineados, muito claros. E os objetivos, talvez, como você falou, um pouco mais na frente, agora a curto prazo, talvez a gente conseguindo o acesso, claro que acelera o outro. Porque você tem injeção de dinheiro novo, oxigenação nova. Tem mais gastos também para você ir para um outro tamanho. Mas o importante é a gente não perder o curso desses objetivos. Mas pela tua experiência, por tudo que você viveu, não vou falar de Flamengo, porque foi o Flamengo e pela estrutura que o Flamengo tem, a gente não precisa nem estar aqui discutindo se é ou se não é. Você ganhou tudo, sabe o que é o Flamengo, sabe o que é jogar uma Série A. O Remo tem estrutura para jogar a Série A? O Remo tem o principal para se segurar numa Série A caso a gente suba. Torcida. Que é a torcida. O porquê? Poucos têm isso, né? Você conta no dedo lá, né? Por quê? Com a torcida e a gente conseguindo avançar esportivamente em alguns pontos, a gente consegue estruturar o mais rápido possível. Talvez um outro clube que, mesmo que fosse para um resultado esportivo diferente do que está hoje, se não tivesse a grandeza da torcida, a torcida apaixonada, poderia levar mais tempo ou ter mais dificuldade. Você é a favor da SAF no Remo ou você acha que o Remo ele consegue, com a estrutura que tem, com a torcida que tem, ser um clube independente? Essa é uma pergunta que é muito boa de ser feita, é uma oportunidade mesmo. Eu não vim aqui. Aliás, muita gente achava que desenhou isso, né? Fazem essa covardia, essa enlação. Eu não vim aqui, não estou aqui para começar nenhum processo de SAF. 0. Isso é uma decisão da diretoria, é uma decisão dos conselheiros, é uma decisão das pessoas que estão aqui, da torcida. Isso é uma decisão da torcida. Eu vim aqui para melhorar e contribuir com os processos para que a gente se torne mais profissional, mais competitivo na parte
esportiva, na parte, você fazer esse ajuste da parte da administrativo. Eu vim aqui para fazer esta contribuição, não para começar nenhum tipo de processo. Quem tem que decidir isso, mais uma vez, eu não vou perder aqui a oportunidade de falar com as pessoas que te acompanham no dia a dia. Quem tem que decidir isso, de SAF ou não SAF, é a diretoria, os conselheiros e a torcida do Remo. Eu não tenho nada a ver com isso. Legal você falar nisso, porque é o seguinte, você chegou num momento, inclusive até de transformação, porque o Remo vinha com o Daniel Paulista, uma atuada boa, começou bem o campeonato, criou gordura e de repente muda tudo. Tem que se contratar um técnico. E aí, muito contestada a contratação do Antônio Oliveira, um técnico de Série A indiscutivelmente. Talvez, se não fosse o Marcos Braz, tivesse um outro executivo aqui, o pensamento teria sido outro, o patamar teria sido outro. E começa daí essa transformação, porque não foi uma coisa criada por você. Eu vou impor aqui uma transformação. A transformação ela teve que se dar em função da situação. O Remo tinha que contratar. E você tomou a decisão, né? Você teve que tomar frente. Assim, qualquer um que esteja à frente do futebol do Remo, seja competente ou não, incompetente ou não, qualquer situação, o que ele não pode é ter medo de decidir. O que ele não pode é ter medo de tomar posições. Até pela grandeza do Remo e da torcida do Remo. A tua ousadia incomoda muita gente? Eu acho que os meus posicionamentos em muitas situações, ou em algumas situações, elas deixam algum tipo de desconforto com alguns caras que não têm peito ou coragem para tomar certas decisões ou tomar a frente de certas posições. Então, eu, na minha vida inteira, acertando ou errando, acertando muito, errando pouco, errando muito ou acertando pouco, a minha vida inteira, eu sempre fui um homem de decisão. E eu não enxergo aqui no Remo, mais uma vez, com o tamanho dessa instituição, você pode ter tudo aqui, menos frouxo. Uma pergunta que não quer calar, né? O Antônio Oliveira foi questionado muitas vezes e você segurou. Você se arrepende de ter ido até onde foi, talvez perdendo algumas rodadas aí que poderiam ter sido diferentes em função dessa mudança? Olha só, o meu compromisso é com o Remo. O meu compromisso é com a instituição e com os resultados do Remo. Até onde eu entendi que era possível estar com aquela comissão técnica, eu fui. Até onde eu entendia que era nesse norte que a gente deveria suportar mais ou menos, eu fui. O meu compromisso é com o Remo. Se isso foi certo ou errado, a gente analisa depois. Mas o que eu posso te falar é que todas as decisões para tirar técnico, botar comissão técnica ou tirar, sempre o primeiro momento foi analisado os interesses do Remo. A troca de jogadores, ela foi em função dessa mudança tática da equipe, a mudança de, por exemplo, a saída do Adailton, do Maxwell, do Viseu, tem alguma coisa a ver com... Claro que não. Não. As saídas dos jogadores, uma ou outra. Vamos lá, Adailton. Um jogador fantástico, uma pessoa maravilhosa. Não era titular. Ele estava com algumas dificuldades aqui. Ele jogava, estava ali em algumas posições. Fazia algum jogo. Jogador de 36 anos, que tinha 4 meses
para acabar o contrato dele. E a gente teve uma proposta de um valor considerável, não vou falar de dinheiro aqui. Não, só a questão da saída aí. Foi uma situação em que foi boa para o jogador e boa para o clube. E muito melhor para o Remo. O Viseu. Não deu certo no Remo. Eu não quero falar que não deu certo ou deixou de dar, mas estava com sérias dificuldades de ter tranquilidade para jogar. Você acompanha e acompanhava a torcida e a maneira com que a gente estava. Então, a gente construiu uma saída responsável. Era um jogador que tinha contrato até dezembro de 2026. Então, tudo que se está fazendo aqui no Remo é de maneira responsável para que não tenha impacto lá na frente, impactos negativos que em outros momentos eu acho que atrapalharam e muito a vida do Remo. Marcos, a vitória contra o CRB, ele resgata o Remo no campeonato? Olha, eu nunca deixei de acreditar nos objetivos principais do Remo. Nunca deixei de acreditar. Só que em determinados momentos, você começa a ficar sem a margem de manobra. Você fica sem a margem de erro. E a gente, na rodada passada, na minha visão, a gente entrou um pouco nessa atmosfera. A gente tem pouquíssimas margens de erro. A gordura que tinha perdeu toda, né? Eu acho que nunca teve. Eu acho que nunca teve gordura. Eu acho que o que eu tinha era o Remo ganhava um jogo, tinha dificuldade em outro, os outros também não ganhavam, mas num determinado momento o Remo teve uma dificuldade numa sequência em que fez ele se descolar daquela pontuação. Como diz o Cachado, bolo bom. Mas se ele tivesse a gordura lá atrás, a gente estaria mais no bolo agora. Então nunca teve essa gordura. Mas o Remo perdeu muitos pontos dentro de casa, coisa que não é comum. Sim, e também ganhou muitos pontos fora que não era comum. O que aconteceu é que foi uma disparidade enorme entre a gente tinha percentual de campeão fora e percentual de clube que vai descer em casa. Então, assim, isso foi muito ruim para a gente. Se a gente tivesse, talvez, uma média melhor em casa, com o que a gente estava conseguindo fora, com certeza a gente iria estar numa situação bem melhor. Eu diria até que na liderança, viu? Pela pontuação perdida em casa. Mas aí todo mundo também... Mas também não pode, o Si não joga, né? O Si não joga, e também, entendeu? A gente tinha que ter ganho alguns jogos que empatamos e não poderíamos ter perdido de maneira nenhuma, alguns jogos que a gente poderia ter empatado. É simples assim, não adianta querer... E que perdeu em casa alguns também que... Por isso que eu estou te falando, que não poderíamos ter essa fotografia, mas a gente teve. A gente também não pode ficar pensando no para trás, a gente tem que pensar nas possibilidades futuras, e o Remo tem 9 decisões. Essa que é a verdade. 9 decisões. Conversando com o Operário, quer dizer, mais uma, né? Tinha 10, o CRB já conseguiu, já é passado. Temos 9 decisões com uma pouquíssima margem. Teu compromisso é até o final da Série B? Ou o projeto ele pode dar seguimento dependendo do resultado? Olha, eu não tenho pretensão. E você disse que do Remo você não sai até o final da Série B. Eu não tenho pretensão, não é pretensão. Não existem decisões que são decisões que não são minhas. Eu acho que acabando o campeonato, a diretoria vai se reunir, a diretoria vai fazer as análises dela, a torcida, claro, eu acho que vai fazer as análises. Como é que foi esse trabalho
Marcos Braz. Ou essa relação. Parte financeira, né? Foi boa para o Remo? A gente já botou 2.300.000 reais aqui, coisa que historicamente não se via. Então a gente botou aqui. Os jogadores que vieram. Ainda tem um Cadu que pode ser vendido, Os jogadores que vieram. Qual foram as condições que vieram? Como é que o Remo está pagando? Como é que tá? Existe uma covardia que aí fazem com o Remo e com todo um contexto que interessa se passar dessa forma. Eu te afirmo mais uma vez, tem um monte de conversa fiada, mas na hora de apresentar os números, não apresenta. É muito fácil criticar. O Remo é longe desses 4,5, 5 de folha salarial por mês. O cara que fala isso é irresponsável, não sabe o que está falando e, se for jornalista, está com a informação errada. É longe sem disso. fonte. É longe. Não, mas aí eles têm fonte porque interessa. Aí são seletivos na fonte. Que a coisa mais fácil que tem é saber certo quanto que o clube ganha, o clube gasta. O que tem aí, um ponto que tem aí, que a torcida do Remo tem que entender, que, por exemplo, eu não poderia ou não deveria de falar dos jogadores, mas eu vou falar para a torcida, para ser bem didático com a torcida. Por exemplo, nós temos 2 jogadores do Fluminense aqui. O Fluminense paga junto com a gente. O Remo só paga 50% desse valor. No Botafogo, nós temos 2 jogadores aqui. Jogadores que estariam parados lá, jogadores que poderiam estar em outro contexto. Eu fui na frente, trouxe os jogadores para cá. O Botafogo paga 100% e o outro a gente paga a imagem. Do Santos, também é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma boa relação no futebol brasileiro e se o Remo está tirando proveito desta situação aí, não se pode fazer a soma de quanto esse jogador ganha para jogar na folha, né? Para jogar na folha. Aí fica fácil, né? Aí é fácil e feio. Então, assim, a folha não é uma folha pequena, é uma folha que ali de meio da tabela para meio da tabela, que eu falo em relação à folha, um pouco mais na frente ali, mas tem muita folha bem próxima nossa, que é aqui pertinho, entendeu? A gente não tem muito tempo, até para não cansar muito o nosso telespectador, mas eu queria te agradecer. Mas aí você divide e vai botando em pílula depois, vão ficar mais. Mas aqui o papo é direto, é papo reto, não tem erro. Arrependimento nenhum de estar aqui, né? Muito pelo contrário. Zero, não tenho nenhum tipo de arrependimento. Estou feliz. A única coisa que eu queria estar era mais feliz com os resultados. Eu acho que a gente poderia estar numa situação melhor. Meu arrependimento é zero de ter vindo para o Pará, menos ainda de estar no Remo. Eu estou muito feliz aqui e é o seguinte, o meu compromisso é até o final do ano, mas assim, não tem nenhuma situação de ir embora ou de continuar. Eu acho que no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. O presidente Tonhão é que tem que se posicionar e que, quando eu falo que tem que se posicionar, que eu digo que ele é o presidente, é ele que manda. Então é ele que tem que decidir. Agora, com essa mudança, com a chegada do Guto, você vislumbra essa mudança positiva? Toda vez que a gente muda uma comissão técnica, a gente deslumbra uma situação positiva. Exatamente quando o Antônio chegou aqui, eu deslumbrava uma situação positiva. Então, é conversa fiada. Toda vez que a gente muda de técnico, comissão técnica, a gente muda porque não estava da maneira que a gente entenderia ou deveria estar. Então, o Guto
É uma pessoa experiente, uma comissão técnica. Tem currículo, né? É uma comissão técnica robusta e tudo que eu puder fazer para contribuir com o trabalho dele e ele com o meu será feito. Fica à vontade para mandar o seu recado ao torcedor, porque a gente vai se encontrar depois. Vamos marcar um compromisso aqui. Se chegar na Série A, a gente vai ter um papo de elite. O meu compromisso com a torcida do Remo é trabalhar. No primeiro dia eu falei isso. Eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que for possível para que a gente possa alcançar os objetivos. Os objetivos a qual eu fui contratado, eu fui chamado aqui, e são dois. Um não diminui e um não atrapalha o outro. É claro, é o sonho da Série A e, paralelamente a isso, a estruturação para um Remo ainda melhor, ainda robusto, porque nós precisaremos ter as certidões, as documentações com qualquer executivo ou com qualquer presidente. Isso aí serve para a história do Remo. Você precisa de um CT adequado, ainda mais com um problema que nós temos de logística em relação aos outros clubes, na recuperação de jogador, no descanso do jogador, no recover do jogador, na parte médica. A gente precisa um melhoramento ainda maior. Isso aí é com qualquer executivo. Mesmo isso aí com é esse NASP que é tão elogiado pelo Brasil todo. Eu acho que você não entendeu. O Flamengo, ele sempre, todo ano, ele melhora mais ainda. Sim, eu entendo. Todos os setores. O NASP será igual. Sempre. Eu acho que o Remo, isso é pela grandeza do Remo, não é pelo tamanho da NASP. Sempre precisa melhorar. Até porque a medicina está sempre sendo você tem que estudar tudo, como é tecnologia, né? Exatamente. Se você não trocar o teu computador daqui a um mês, ele já... Isso não quer dizer que o teu computador não seja bom hoje. É verdade. Valeu, Marcão. Obrigado pelo papo. Marcos Braz, executivo do Remo. Remo tem o compromisso desse domingo contra o Operário e torcendo aqui para mais 3 pontos para que isso aí possa evoluir de uma forma como o torcedor quer e como a diretoria projetou. Obrigado, Samara, obrigado a toda a equipe. O Marcos já está até saindo aqui, mas eu estou me despedindo. Um abraço para você, obrigado. No Tomazão TV, não esquece de deixar o like aí para que a gente possa continuar fortalecendo o nosso conteúdo. Abraço, até a próxima.